Oi, boa noite. Vamos começar, enfim, a nossa live. E agora vai dar tudo certo, tenho certeza. Troquei até o filtro, ó. Tô cheio de brilhinhos aqui. Vamos aguardar o pessoal entrar, vamos aguardar a Francine entrar, pra gente falar desse tema tão importante. Vamos esperar todo mundo entrar. Vou fixar o tema aqui, tá, gente? Que aí quem for entrando... Opa! Quem for entrando já sabe do que se trata. Francine já entrou. Vou adicioná-la de uma vez, pra gente não perder tempo. Eu marquei ali, são 9h30 agora. Então temos aí até 10h30 pra gente conversar sobre esse assunto. Todo mundo de dedo cruzado, que agora vai dar certo, hein? Vamos aguardando o pessoal entrar. O pessoal que tava lá na nossa primeira tentativa. Mas agora vai. Deixa eu adicionar a Francine. Vamos chamando. Vamos chamando. E aí? Ei! Ei! Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, a gente segue me ouvindo. Gente, pra mim tá tudo normal. Então, eu ouço minha voz. Mas vamos assim mesmo, gente. Obrigada por me ouvir. Vamos começar aqui. Bom, primeiro boa noite para todo mundo. O tema já está fixo ali. Obrigada, Francisco. Tentando só conectar o fone aqui, mas vamos sem fone mesmo. Então vamos lá. Tá. Vamos lá. Ah, eu tô me ouvindo também agora. Tá tudo bem. A gente vai ouvir duas vezes. Olha só, odontopediatra. Queria que você começasse falando um pouquinho do seu trabalho, explicando o que é isso, entrar. Bom, então, eu sou ortodontista, sou odontopediatra. A gente cuida lá dos bebezinhos até os macacos velhos, todo mundo. A ortodontia, ela também abrange, né? A gente não faz ortodontia só em criança, nem ortodontia só numa faixa etária. Então, a gente atende desde novinho lá, dependendo do grau do problema, até a idade adulta. E durante aí a gente vai conversando sobre isso. Então, a gente sabe, essa informação é mais difundida no primeiro momento que a gente precisa levar o bebê, né? A gente sabe que geralmente é 6 meses, né? Mas, isso, a recomendação é por volta da primeira consulta do bebê. O ideal, né, seria que a mãe fosse já gestante, né, que a gente fala do pré-natal odontológico, que essa mãe já fosse ao consultório odontológico para receber todas as informações, para saber como lidar, como proceder com esse bebê e os cuidados com ela também, até o nascimento do primeiro dentinho, né, ou aos 6 meses, o que acontecer primeiro ali. Então, e aí nessa época seria o ideal de se levar ao odontopediatra para fazer o início dos cuidados, né? Aí algumas pessoas falam, mas que cuidados, né? O que eu vou fazer? O bebê basicamente nem dente tem, mas é importante, são muitas as informações. Às vezes a gente uma mãezinha sai de lá assim, nossa, mas era isso tudo que tinha para falar, era só um dente. Né? Então, são muitas informações mesmo. Legal. Então, gente, como ele falou, o que vier primeiro. Eu sei que o primeiro dentinho. Mas, se tratando de aparelho ortodôntico, quando eu devo levar essa criança numa clínica consulta? Tem uma idade ideal? Então,
A recomendação da Associação Americana, né, de Ortodontia é que se leve por volta dos 7 anos, por volta dos 6, 7 anos. Isso coincide mais ou menos com a erupção do primeiro molar permanente, né? Então, às vezes a gente vê aí crianças até com 5 anos já erupcionando esse primeiro molar permanente. É um dentinho permanente que vai nascer lá atrás do último dente de leite. Então, sem ninguém cai para ele nascer. Então, é um dentinho que é super importante, é um dente mais acometido por cárie, então é um dente que a gente tem que ficar de olho nele no nascimento dele. Então, marca mais ou menos essa época aí, a data da primeira consulta com o ortodontista. A gente fala que independente dessa criança ser acompanhado pelo odontopediatra. No meu caso, sou odontopediatra e ortodontista, mas não é sempre assim. Então, o ideal seria que toda criança por volta dos 5, 6 anos de idade fizesse a primeira consulta com o ortodontista. E aí vai ser avaliado, né? E aí a necessidade ou não do aparelho. E aí, inclusive, a época que essa criança deveria retornar de tantos em tantos tempos, a cada 6 meses ou a cada ano, uma vez por ano, com o ortodontista para fazer uma reavaliação do crescimento daquela criança. Mas existem casos em que os pais, né, notam coisas diferentes na criança antes mesmo dos 5, 6 anos. Então, às vezes, deu a dúvida lá, né? Às vezes uma criança de 2 anos já tem uma mordidinha diferente, eles conseguem ver que aquilo ali não está muito normal. O odontopediatra, claro, né, vai fazer essa avaliação e esse acompanhamento, mas se houver dúvida e se houver alguma necessidade de intervenção precoce, aí o ortodontista seria bom fazer uma visita precoce, assim, né, ao ortodontista, até para deixar as coisas mais claras. Tá, é importante você falar isso. O tema da nossa live é qual a idade ideal para colocar aparelho. E assim, tudo que a gente já conversou, pela questão do Bernardo, que daqui a pouco isso é muito relativo, né? Varia, igual você falou, você recomenda essa primeira consulta em torno de 5, 6 anos. Mas igual, por exemplo, a filha de uma amiga, por uma necessidade específica, ela colocou o aparelho com 4 anos. Então, assim, são casos. No geral, essa situação de 5, 6 anos para a primeira tá bacana. Isso. Gerando dúvida, a gente vai antes, mas os tratamentos, em geral, aguardam esse período. Casos muito, muito específicos, a gente inicia precocemente. Precocemente seria aí antes disso ir. Não necessariamente os casos que às vezes o pai ou a mãe olha e fala assim, não, aqui tem alguma coisa diferente. Não necessariamente esses casos serão tratados naquela época em que foi levado ao ortodontista, né? Mas ali vão ser feitas as orientações, às vezes até com a remoção de certos hábitos, algumas coisas assim, que podem resolver o problema ou amenizar o problema e aguardar até uma data oportuna para fazer o tratamento. Tá, Jóia. Então, a gente vai falar um pouco da minha experiência, o que aconteceu. Eu já acompanhava o Bernardo, ele não tinha um ortodôntico, eu não sabia uma consulta ortodôntica, mesmo falavam que você deveria fazer de aparelho, bem nítido, bem claro. Só que eu achei para ele, fosse demorar mais adolescente, 11 anos, assim. Eu queria ter a gente foi ali na França, e aí ela uma mini cirurgia que vocês acompanharam, tem um post no feed, coloquei no Instagram. E aí ela pediu toda a documentação. O que era a documentação? A documentação para saber e aí lá, a gente foi 13, 14 anos. Eu falei assim, a menina já estava vestindo. Eu não sabia que os 10 anos
com ela. E aí, na consulta, ela falou assim, faltam 4 dentes só, os dentinhos de leite. 2 dias depois, então, assim, o processo pesado e a gente passar o carnaval para ele, então, para mim, foi uma surpresa. Essa necessidade, essa urgência. Aí eu queria explicar assim, que foi tão urgente dele continuar esse aparelho e por que prestarem atenção nisso para mim, não perder o ideal, digamos. Tá. No caso do Bernardo, ele tem além, né, de algumas outras questões, ele tem a falta de espaço, né, que aí vem aí até de uma questão de familiar, né, mas ele tem ele tem essa falta de espaço e a gente, como estratégia, a gente usa alguns espaços remanescentes da arcada dentária da criança, né, dos dentes de leite, para poder segurar um espaço que a gente quer usá-los. Caso a gente não use esse espaço será perdido. Com a evolução ali da oclusão, da mordida da criança, ele vai, as adaptações que são feitas pelo organismo, ele vai fechar aqueles espaços que estavam sendo mantidos pelos dentes de leite, alguns espaços, né? Isso é fisiológico, um crescimento fisiológico, uma oclusão normal, uma mordida normal. Então, no caso do Bernardo, a gente tinha uma certa urgência. Mas então se ele não tratar agora, quer dizer que perdeu tudo, depois está lascado, não vai tratar mais? Não, mas a gente vai ter mais trabalho, né, para fazer certas coisas que hoje a gente não teria esse trabalho. Então, aliás, é um outro trabalho, mas é mais simples. Então, a gente vai, no caso do Bernardo, segurar espaços para que a gente consiga diluir um pouco daqueles dentes fora de posição. Então, por isso da urgência do Bernardo. Mas, às vezes, a gente fala assim, mas ele só tem, ele já completou, ele fez 9, não é isso? Fez 9 de dezembro. Então, é uma criança, não é um tratamento precoce. Quando a gente fala de tratamento precoce, parece que é um tratamento que está acontecendo antes da hora que deveria, né? É um tratamento na hora certa. Só que a hora certa para ele é precoce para ele, é precoce para a idade. Porque quando a gente fala assim, uma criança, um menino principalmente, está naquela idade dentária, quando ele está com a idade dele, mais ou menos por volta dos 12, 11, 10, no mínimo 10. Então, ele está precoce em relação à troca de dentes. Isso não quer dizer que o desenvolvimento dele por completo esteja precoce, que ele vai parar de crescer cedo, nada disso. Nem sempre a idade dentária coincide com a idade cronológica, que coincide com a idade óssea. Não necessariamente isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, por isso que o ortodontista tem que ser avaliado e não tem que ser visitado para que a gente saiba pegar o timing certo daquela criança, que você pode ter um irmão, por exemplo, o Henrique, e o Henrique não, aos 10 anos ainda não está, 9, né, não está preparado ainda para colocar esse aparelho. Tá. Entendi. E todo mundo precisa de aparelho? Então, as pesquisas mostram que se você pegar uma quantidade de pessoas e avaliar se ela tem ou não problemas ortodônticos, e o problema ortodôntico ele vai desde um dente fora de posição até aquelas pessoas que precisam de cirurgia, são casos simples até casos complexos, né? Então, eu tenho, se a gente considerar alguns defeitos ortodônticos, né, alguns desalinhamentos como uma maloclusão, a gente está falando de uma necessidade de tratamento ortodôntico de mais de 90%. Então, mais de 90% das pessoas, em certas pesquisas, 93% das pessoas teriam um problema ortodôntico. Aí a gente não tem como mensurar aqui, né? Mensurar se é um tratamento simples ou um complexo, mas ele teria um problema ortodôntico. Alguns, o tratamento vai trazer um impacto, um benefício muito, muito melhor do que em outros que às vezes só tem alguma coisinha aqui e ali, um caso mais só de desnivelamento ou desalinhamento de dentes. Então,
Mas se a gente fosse colocar assim, padrão ouro, ideal, eu olhar para tantos pacientes, mais de 90% desses pacientes necessitariam de tratamento ortodôntico. Isso em qualquer idade tratável já. Tá, e assim mesmo para os dentes estiverem aparentemente certinhos, pode ter necessidade de aparelho? Aliás, é a hora que os pais mais se espantam, porque quando os pais ou o adulto, né? Quando você tem um dente fora de posição, como o caso do Bernardo, que já tem alguma coisa assim, você já imaginava que ele fosse necessitar de tratamento ortodôntico e etc. Nesses casos, é fácil para alguém leigo olhar e falar assim, aqui vai precisar de tratamento, uma hora ou outra, pode ser que até se não tratar agora na idade adulta ainda dê tempo, alguma coisa assim. Mas existem casos que enganam, que parece que aquele dente está todo alinhado em cima e está alinhado embaixo, mas aquelas arcadas não se conectam. Né? A arcada de cima está alinhada, a arcada de baixo está alinhada. Aparentemente, para quem olha, está tudo no lugar, né, para o leigo, mas aquela parte de cima é como se ela não fechasse com a parte de baixo. Né? A gente fala que a oclusão, a mordida, ela tem que ser... mais ou menos assim, grosseiramente falando, com uma caixa de presente, uma caixa de papelão, uma caixa e a tampa e a caixa. A tampa, que seria a nossa parte de cima, ela tem que envolver, ser um pouquinho maior para que ela consiga fechar. Então, se existe uma discrepância de tamanho ou de posição, aí a gente vai ter um problema que muitas vezes o leigo não vai conseguir diagnosticar. Tá. E aí tocou em dois assuntos. Qual foi enviada por ela falou que a idade era do filho tem 10, mas a idade é 8 anos. Isso tem algum problema? Igual o Bernardo faz? Não, nenhum problema. O único problema é quando ele, às vezes a gente fica naquela coisa da idade, pensando só na idade, e aí não vai, aí fica esperando alguma coisa, né, chegar àquela idade, ou então já passou, ou ainda está longe de acontecer a necessidade do tratamento. Mas não existe nenhum problema e nenhuma vantagem também. A criança que troca cedo, ou a criança que troca rápido, assim como quando o nascimento começa a cair, né? Começa a cair dente muito cedo em alguns, muito tarde em outros. O time é que a criança precisa ser pega, vamos dizer assim, né? Para tratamento na época certa. Tá. E tem relação, quanto mais os dentes nascimento acontece cedo, eles começam a cair cedo ou não tem relação? Tem sim uma relação. Não é, às vezes a criança que nasceu um pouquinho mais cedo, né, começou a nascer mais cedo, aquele dentinho normalmente começa a trocar mais cedo, sim. Tá, o Ciro falar de dois da Apple. Ciro, eu não uso fone nunca. A Fran estava de fone na primeira tentativa. Eu sinceramente não sei o que é. Você quer tentar e colocar? Com a minha coisa, não consegui. Tá ruim de escutar, né? Eu até desliguei meu Bluetoothzinho, eu tô sem fone de fio, que eu acho que até adiantava mais rápido. Tá. Mas usei. Vamos tocar. A outra pergunta, eu te perguntei da questão da relação, porque igual começou a nascer dente com 8 meses. E eu achei que né, foi cedo, igual a gente fez. Então, eu sinceramente não caí tudo tão rápido. Não, então, mas aí a gente está falando ali do início da troca. Não quer dizer que o início da troca tem a ver com a troca total. Tem criança que existem períodos. No início, você começa a perder os dentes, perde os 4 de cima, os 4 de baixo, nascem os dentes lá de trás, os primeiros molares. Depois você tem um outro período, que é um período de trégua, não acontece nada ali. Se aquele período ali foi mais curto para uma criança, ela vai acabar terminando de trocar os dentes mais cedo. Então, aí não tem uma relação, não. A data de término, não. Entendi. E aí a outra pergunta em relação questão genética. O quanto
porque assim, eu sempre, minha foto, eu imaginava que tanto, até o dente. É igual. Então, é um ótimo exemplo. O caso de vocês é um ótimo exemplo. Por exemplo, o caso do Bernardo, que a gente ainda espera um crescimento, né? A gente ainda consegue fazer algumas coisas, como é o caso dele, que não vai usar só um aparelho convencional. A gente ainda consegue fazer algumas coisas para evitar que ele chegue na idade adulta, como a mamãe, e tenha que fazer algumas intervenções que seriam um pouco mais dramáticas. Por exemplo, no caso de extrações, que podem não ser bem-vindas para o perfil, ou o caso de cirurgias ortognáticas, que é você... Porque depois que a gente finaliza o crescimento, a gente não espera mais uma ajuda ali do organismo, né, do estirão do crescimento que a criança tem, que no adulto não vai ter mais. Então, não adianta ficar estimulando um crescimento ou redirecionando um crescimento no adulto, porque isso não vai acontecer. Então, tratar o Bernardo hoje é para que ele chegue na idade adulta já pronto, né? Já com a ortodontia finalizada, que os recursos que a gente tem no adolescente são maiores do que o que a gente tem no adulto. Não contraindica tratamento na idade adulta. Tá, mas assim, geralmente tem a carga genética. Sim, existe sim alguns aspectos que a gente passa de mãe para filho, sim, de pais para filhos, né? Alguns estão envolvidos com hábitos, e aí não necessariamente, né? Algumas maloclusões com hábitos e algumas coisas uma junção ali do pai e da mãe. Então não quer dizer assim, o pai tem assim, a criança vai ser daquele jeito. Então, mas é uma boa medida, por exemplo, lá em casa o pai tem o queixo muito avantajado, ele quer assim, ou o contrário, o queixo muito... Então, existe uma chance dessa criança ter também um problema desse tipo? Existe essa chance. Tá. E aí é importante, gente, frisar a importância mesmo buscar um bom profissional, uma boa educação, para poder fazer o tratamento da maneira correta, o melhor possível. Por que eu tô falando isso? Porque igual a Fran no meu caso, o aparelho, são outros tipos de intervenções que já não precisa aproveitar o espaço certo. Porém, eu usei copo criança. E não por pouco tempo, eu usei 7 anos no aparelho. Então, assim, e ele voltou simplesmente tudo. Porque não fez da forma correta. Então, é importante a gente ressaltar que o tratamento ortodôntico, ele não é uma coisa assim, fiz uma vez e ele é vitalício, pronto, não preciso mais fazer. Algumas coisas, as coisas que não foram tratadas lá, estão impactando negativamente aqui, né? Claro. Agora, algumas coisas, por exemplo, o apinhamento que você tem na região anterior, né? Aqueles dentes que mudaram de posição. A fisiologia, a gente vai envelhecendo, as coisas vão acontecendo, os dentes não são estáticos, né? Então, assim como a gente vai mudando, algumas coisas vão saindo, mudando de posição ao longo da vida, também vai acontecer com os dentes. Então, não quer dizer que o tratamento que foi feito foi mal executado, porque hoje você tem um apinhamento aí na região anterior. A questão que deveria ter sido sanada na época é a questão daquela caixinha na tampa, feita fechadinha direitinho, do jeito certo. Esse que foi a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? O que foi proposto, a gente não lembra, mas 7 anos, por exemplo, por um tratamento, a gente precisa avaliar quando foi que esse tratamento começou, se houve uma parte inicial que fez parte de um processo que no final das contas deu 7 anos, ou você usou 7 anos de tratamento convencional? Porque isso não é normal, 7 anos de tratamento não é eu tenho certeza. Mas às vezes, por exemplo, se a gente faz uma intervenção numa criança de 5 anos, faz uma intervenção pontual naquela criança para tratar uma coisa pontual, né? E vamos aguardá-la crescer para pegá-la na outra fase para terminar um tratamento. Então, se a gente contar do início até os 12, que é mais ou menos quando finaliza,
deu aí 7 anos. O que acontece muito é que as pessoas seguram esse tratamento dali até lá, sem dar um intervalo ou sem fazer as ressalvas necessárias. Aí você tem os piores tratamentos, porque a pessoa chega lá quando na época que é a hora de fazer o tratamento mesmo, que às vezes você precisa da colaboração do paciente, ele não quer mais nada, porque já está de saco cheio. Não, no meu caso eu já era de 10, 11 anos, assim. A idade estava ok, mas foi esse tempo inteiro ainda novo, mas faltou aquela contenção que você já me explicou, que é uma coisa que sempre para não voltar, que foi o meu caso. Mas vamos ficar certinho. Isso daqui, ó, que tem coisa que o Bernardo tem, não certinho, e depois foi vulva. Mas enfim, vamos mudar de pergunta aqui. Dói colocar aparelho? Não dói colocar o aparelho. O aparelho em si a gente está falando aí do aparelho convencional, ele é um aparelho colado nos dentes praticamente, né? Em alguns casos, como vai ser o caso do Bernardo, por causa de um outro aparelho que ele também vai utilizar, vai ser usado banda, né? Vai ser usado o anel. Que não necessariamente em todos os casos, por exemplo, no seu caso, não seria necessário a utilização de anéis. Então, quando a gente coloca um anel, para haver a separação ali do espaço para colocar o anel, eu preciso de uma borracha de separação. Aquilo ali causa um certo desconforto. Então, ali, isso para começar um tratamento, né? Então, vamos colocar. Bernardo chegou lá, vou colocar aparelho hoje. Precisa rolar uma ansiedade no sentido de dor? Não tem dor. O que a gente vai ter que fazer é colocar as borrachinhas de separação, e isso normalmente incomoda bastante mesmo. Para quem já colocou, vai lembrar exatamente do que eu tô falando. Então, na época eu coloquei esse anel. E não é um incômodo na hora, às vezes vai doer depois em casa. Doía, atrapalhava comer. Se emagrecer, a gente cobra mais caro, tá? Porque o serviço de nutricionista aí, de emagrecimento. Agora. E aí, falando eu falei que eu usei uma equidade. Quanto tempo de um tratamento dá para tirar assim, o início e o término desse tratamento? Tá. A gente fala que o tratamento ortodôntico ele gira em torno, né, de 2 a 3 anos de tratamento. Casos mais simples vão ficar bem pertinho dos 2, às vezes até casos muito simples terminam muito cedo, né? Mas nada assim, eu vou ficar 2, 3 meses de aparelho. Raramente. Então, estou falando de um problema, por exemplo, como o do Bernardo, não vai ficar 2 meses de aparelho. Nós vamos ter aí mais ou menos 2 anos de tratamento. O que interfere muito no tempo total de tratamento é que muitas vezes a gente precisa da colaboração do paciente, né? Alguns casos a gente tenta ao máximo evitar que eu precise dessa colaboração, porque a gente sabe que a gente dá uma escorregada, né, e tal. Então, o paciente, né, dá uma escorregada no uso de certos tipos de elásticos ou de aparelhos que a gente solicita durante o tratamento. Então, a gente tenta não precisar, mas no caso do Bernardo, por exemplo, ele vai precisar de um aparelho que necessita de colaboração. Caso ele não use, ou a gente vai chegar num ponto e rever a estratégia, utilizar coisas às vezes um pouco mais invasivas, que não estavam no planejamento inicial, né? Por exemplo, a extração de dentes, né? Algumas coisas para compensar aquele não uso. Então, é muito importante a assiduidade do paciente durante o tratamento ortodôntico. Isso determina, sim, o tempo de tratamento final. Que a gente fala assim, 2 a 3 anos, eu estou falando 2 a 3 anos de tratamento assíduo, né? De um tratamento, está falando aí de 24 a 36 meses de tratamento, e não de intervalo entre colocar e terminar, né? E tirar o aparelho. Então, se eu estou falando de manutenções que normalmente acontecem mensais, né? Porque existe uma biologia nisso aí. Então, a gente faz o tratamento basicamente a cada 30 dias, as manutenções, e aí a gente está contando um mês como uma manutenção. Então, às vezes acontece do paciente chegar, fazer uma manutenção
ficar 2 meses sem ir, e aí, tipo, 4 meses. Já deu 4 meses. Não, aquilo ali ficou paralisado por um certo período, não conta, aquilo ali não conta. E às vezes até atrapalha. Entendi. E da Fran para... Eu queria que você falasse um pouquinho, já que tanto tempo de uso, sobre a questão, assim, sobre a questão da limpeza, desse dente, quando está usando esse aparelho. Porque é uma dúvida, eu acho, recorrente. E as pessoas, eu tenho maior nem com a cara, mas eu sei que eu sou exceção. Sim, é uma exceção. Uma parcela pequena que não teve experiência de cara ainda, a gente está mudando, os meninos não terão, né? Mas o aparelho em si, o fato da pessoa usar aparelho não quer dizer que ela vai desenvolver cárie. O que vai acontecer é que ela vai ter uma dificuldade maior de higienização do que se ela não tivesse de aparelho. Isso é óbvio, né? Então, ela vai ter mais barreira mecânica para conseguir escovar. Uma criança, um adolescente, né? Um pré-adolescente, uma criança que está utilizando o aparelho e não está fazendo a higiene como ela deve ser feita, ela pode desenvolver cáries durante o tratamento, sim. E o ortodontista ele precisa orientar isso, e essa criança, esse adolescente, esse adulto, inclusive, precisa fazer limpezas com uma regularidade, né? Com intervalos aí, independente do tratamento, porque muita gente acha, às vezes, que a criança está fazendo, a pessoa, né, está fazendo eu estou indo ao dentista uma vez por mês, como assim, né? Como assim eu tenho que fazer, ainda tenho que ir ao dentista, ao clínico geral, ou do pediatra, para fazer uma limpeza? Porque ele vai avaliar essa questão clínica, é claro que o ortodontista está atento a tudo isso, mas não é ali um papel dele, ele vai orientar e tal, mas a limpeza vai ser feita pelo odontopediatra ou pelo clínico geral, e deve ser feita, assim. A orientação de como fazer higiene é um dos pontos mais importantes nessa época da vida, porque as crianças estão numa fase de transição, eles não têm muita coordenação motora, não têm muita vontade, né? Às vezes é complicado lidar com crianças nessa idade pré-adolescente e adolescência. Entra aqui, sai aqui, né? Muitas vezes a gente fala, tem que fazer, mas eu falo com ele, tem que fazer, tem que não sei o quê. Se você não ficar no pé ali, essa criança pode desenvolver mancha branca em volta, aí tira o aparelho, fica com aquela mancha branca em volta do dente, fala, foi o aparelho. Não foi o aparelho, foi a falta de higiene enquanto usava o aparelho. Isso tudo que você está me falando me preocupa bastante. Além da questão da higiene, a questão de combinados, você falou. Você tem parte que tem que fazer por causa das borrachinhas que você vai passar, do tipo de colocar, não dá certo. E aí eu quero pegar dessa pergunta, dessa resposta, para te perguntar assim, você tem falado dos tipos de aparelho, eu queria que você explicasse quais tipos de aparelhos que existem, se tem algum que é melhor ou pior, tipo isso pra gente. Tá, os tipos de aparelho vão, assim, depende, existe uma gama imensa de tipos de aparelho, né? O que a gente precisa entender, que era para ser assim, ficar claro para todo mundo, é que não importa muito o tipo do aparelho que a pessoa vai usar, né? Às vezes até parece um pouco arcaico, o outro parece muito moderno. Não importa o tipo de aparelho que a pessoa vai usar, vai importar quem está manipulando aquilo ali. Então, um bom ortodontista vai fazer qualquer tipo de tratamento com qualquer aparelho, né? Então, não existe um tipo de aparelho melhor. Existe o que eu me adapto melhor e assim eu uso esse tipo de aparelho. Eu preciso saber o que eu vou fazer com aquele aparelho. Iniciar e finalizar, como vai ser no meio do caminho e etc. Se eu me adapto melhor àquele, para eu trabalhar com ele. E aí, às vezes, o paciente tem uma demanda estética ou alguma coisa assim, pode ser conversado ali para poder fazer uma alteração do tipo de aparelho que vai ser utilizado. Mas em termos de se existe um aparelho melhor do que outro, não. Existem ortodontistas melhores que outros. Então, a gente tem, é uma coisa que a gente às vezes fala, parece que o aparelho faz as coisas sozinhos, né? Não precisava do ortodontista.
Mas não é bem assim que funciona. A gente tem, no caso do Bernardo, a gente está usando, vai utilizar certo tipo de aparelho que, para uma coisa específica, ele, para mim, resolve melhor. Então, não existe muito certo e errado. Fulano, amigo dele, está usando, tem o mesmo problema que ele, está usando um aparelho totalmente diferente. Nossa, esse dentista deve ser, né? Deve ter alguma coisa errada, ou com o meu ou com ele. Mas não definitivamente. Para ele, na mão dele funciona melhor assim, na minha mão funciona melhor assado. Então, o que vai importar muito no tratamento ortodôntico é o diagnóstico, o planejamento e o resultado. Isso daí que você falou interessante, porque eu acho que o que determinava da pessoa, e aí para esse aparelho. Porque com certeza de comparação com o kit, eu acredito que assim, criança mais ainda, né? Sei lá, assim, eu preciso usar esse aparelho. Já entrando nessa deixa aí, de aparelho, além de aqueles cola, ele vai usar o aparelho externo, que a gente conhece como famoso precursor. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre criança usando isso, como é que você tem que esperar ficar sempre. Então, o aparelho que o Bernardo, o tradicional, que às vezes a criança está super empolgada, normalmente a gente não tem problema muito psicológico, não tem que fazer nenhuma abordagem psicológica para colocar um aparelho fixo. Eles estão fixo tradicional, né, o convencional. Eles estão super empolgados para fazer o uso daquele tipo de aparelho. Aí tem borrachinha colorida, e aí, né, tem toda o lúdico em volta disso aí. Eles estão na expectativa de colocar o aparelho. Porque para alguns algum adulto, né, pode pensar assim, parece que é doido, né, querer usar aparelho. Faz parte daquilo ali, assim como quando cai o dentinho, ele fica todo orgulhoso de si, marca uma coisa. Né? E alguém pode pensar assim, como assim, né? Ficar banguela pode ser coisa boa. Mas né, que ela faz ele. Então, não é assim? Então, não temos muito problema para fazer uma abordagem psicológica na hora de fazer o tratamento convencional. No caso do Bernardo, a gente precisa fazer a tampa da caixa e a caixa funcionarem bem juntos. Então, ele tem um desenvolvimento pequeno da arcada inferior, né, do que a gente chama de mandíbula, parte de baixo. E isso acaba sendo... A gente precisa de algumas formas para poder estimular o crescimento daquilo ali, quando é possível. Nesse caso, a gente vai segurar a parte de cima para ela crescer menos, ou redirecionar o crescimento dela para poder não ficar tão discrepante. Vamos supor, tem alguém correndo na minha frente e ela está correndo mais rápido, né? Então, ela vai continuar se distanciando de mim. A gente até pode chegar lá no final, mas ela vai continuar se distanciando de mim. É isso aí que está acontecendo. A parte de cima dele está crescendo numa velocidade ou num grau que a parte de baixo não consegue acompanhar. Como eu não tenho muitos estímulos reais, cientificamente comprovado, que eu vou jogar essa mandíbula lá na frente, que eu vou conseguir jogar essa mandíbula lá na frente, a gente não consegue fazer isso bem, né? Eu seguro a parte de cima, eu redireciono o crescimento da parte de cima para que a mandíbula que vai continuar crescendo chegue no prumo, sabe? Que as duas coisas se encontrem ali para ficar uma boa oclusão. Então, no caso do Bernardo, essa parte é uma parte, pode ser dentária, mas é ortopédica também, e aí vai ter uma outra gama de tratamentos ortopédicos, né? Que a gente faz a parte de tratamento do osso, da remodelação óssea, não é só uma questão dentária. Coisas que a gente consegue fazer bem na criança e não consegue fazer no adulto. Então, esses aparelhos extrabucais, por exemplo, que é o AEB que ele vai utilizar, hoje alguém pode falar assim, nossa, mas que arcaico isso, né? Botar um negócio extrabucal, numa época igual a hoje. Temos outras opções, como o uso de mini implantes, ancoragens de outras formas e etc. Mas ainda é um excelente tratamento quando bem conduzido, o aparelho extrabucal. E a gente tem problema sim para utilização, porque a gente tem o bullying, né? A gente tem bullying dentro de casa, com o irmão, né? O irmão mais velho, o tio sem graça, aquelas coisas assim. Acontece. E quando a gente não preparou esses pais muito bem preparados para levar
conduzir esse tratamento, todo mundo entender que aquilo ali... Porque a primeira reação, às vezes, que um pai tem, quando a gente chega a comentar do extrabucal, por exemplo, por conta de tudo que ele viveu, provavelmente, ele vai falar assim, ah, mas tadinho. Né? A primeira reação é o que vem no peito ali na hora, né? Então, a gente, às vezes, eu não uso certas expressões até para poder o pai entender, a mãe entender que aquilo, às vezes, faço a consulta separado, a criança fora do ambiente, para que isso é uma abordagem psicológica, para que os pais entendam que é fundamental o comportamento que eles vão ter diante daquilo, para que a criança consiga fazer o uso daquilo ali sem achar... todo mundo achando que isso já vai acontecer, faz parte, tem, né, o óculos faz parte, quem precisa de óculos, quem, né, precisa usar botinha no pé, enfim, tem um monte de coisas que a gente vai ter que dar um jeito, né, porque precisa utilizar, e nem sempre deixar de utilizar nem sempre não, quase nunca, né? Deixar de utilizar aquilo, sabendo que aquilo faz bem, por conta de um receio do que ele vai passar ali, não é uma boa conduta. É importante essa parte, porque assim como tudo na vida, a forma que a gente reage, a forma com que a gente passa as coisas para os filhos faz total diferença. Isso, assim, preparação, né? Fica repetitivo, mas preparação de todo mundo é importante. Então, assim, quando ela me falou que usar esse aparelho externo, foi uma outra surpresa. Também não imaginava. Na minha cabeça já não tinha utilizado isso mais. Eu lembro que na minha época eu não sei. Mas eu lembro do meu primo, era tenso. Eu sei que está com época. Eu estou evitando falar um pouco, mas não consegui resolver isso. Infelizmente, ali. E aí eu aproveitei para já... Não dá para entender. Não dá para entender. Aproveitei para conversar em casa sobre o assunto, com os avós, para a gente, né, tentar melhor possível, sem aquela coisa de coitadinho, ficar que é necessário, é uma fase que vai passar. A postura da criança diante da postura dos pais, né, vai fazer com que esse tratamento, às vezes, ele ande de uma forma muito, muito, muito melhor. Né? A gente, às vezes, vai diminuir tempo de tratamento, concluir com mais sucesso no final. Né? Às vezes, a primeira barreira que ele encontra está dentro de casa, a gente já sabe que aquilo não vai funcionar bem. Né? Então, esse preparo aí principalmente nos casos em que a gente vai precisar de colaboração num aparelho extrabucal, por exemplo. Né? Existem outros, existe máscara que passa assim na frente para quem tem o contrário do problema do Bernardo. Então, eu tenho vários casos de crianças, meninas, né, que às vezes são mais vaidosas, que utilizam esses aparelhos e os resultados são excelentes, porque a gente conversa muito antes com esses pais para poder aquilo funcionar bem. E em relação ao tempo de uso desse aparelho externo, Fra, que você falou assim, não vai precisar usar para ir para a escola. Aí não usa para a escola, não usa para dormir, dela tá reiniciando aqui. Agora voltou. Travando? Estava travando. Você ouviu minha pergunta? Alô. Travando para mim, Grazi. Para mim também. Voltou? Agora voltou. Você ouviu minha pergunta? Continua travando. Internet, para que a gente paga caro por ela? Voltou? Agora voltou. Você ouviu minha pergunta? Não. Então, vou lá de novo.
sobre o tempo de uso do aparelho externo. Você falou comigo assim que não vai precisar usar na escola. Mas aí usa dormindo ou só usa o resto do tempo? Quantas horas por dia? Então, depende muito do que a gente precisa naquele paciente. No caso do Bernardo, por exemplo, e aí é bom a gente explicar que algumas coisas aqui ele está falando específico dele. Não é sempre assim, não é sempre que a gente tem um extrabucal que a gente vai usar dessa forma, né? Mas no caso do Bernardo, que eu espero uma resposta óssea do uso daquilo ali, eu vou precisar usar numa intensidade maior, às vezes até por um período menor de tempo, né? Mas aí, o que a gente fala do aparelho extrabucal? Como tem crianças, existem muitas crianças que sabem lidar, tiram isso de letra, falam assim, dane-se, eu vou com ele para a escola e não estou nem aí. Não é a realidade da maioria. Então, a gente libera, vamos falar assim, né? Libera do uso durante o período que está na escola. Todo o restante do tempo de aparelho. Aí essa criança come, né? Eu tenho que tirar o aparelho para comer, esse aparelho extrabucal tem que tirar para comer, etc. Então, nesse caso do Bernardo, por exemplo, a gente vai usar mais ou menos umas 16, 18 horas por dia. Não, então, mas aí usa dormindo, então. Usa dormindo. Aliás, é um horário excelente, né? Que está funcionando ali, hormônios do crescimento e a criança está fazendo nada, dormindo. Não, perfeito. É porque eu fiquei assim, gente, será que usa dormindo? Porque assim, eu falei, porque se não usar dormindo, eu não sei o que vai ser. Porque se não vai para a escola, o menino dorme 12 horas por noite, não vai usar nunca. Maravilha, dependendo do resultado, ele dormindo essas 12 horas com esse aparelho, a gente às vezes vai nem precisar de acréscimo. Então, tá. Vai resolver rapidinho. Deixa eu ler um comentário aqui, de um assunto que a gente falou antes. A Mariana falou assim, eu fiz um book em estúdio fotográfico quando fiquei banguela aos 7 anos, orgulhosa pela janelinha. Mas é isso mesmo, né, gente? As crianças ficam muito, muito ansiosas, assim, pela essa questão da janelinha. O Bernardo foi o último da sala, eu lembro disso, que ele foi o último a perder o primeiro dente. E ele tava já assim, mamãe, só eu que não perdi ainda. Eu falava, meu filho, tá vendo? Tinha razão, a mãe sempre tem razão, né? Eu falei, calma, meu filho, na hora certa vai. Mas depois que começou também, né? Foi um atrás do outro. Foi tudo dominó. Foi. A gente vive isso diariamente no consultório e é a coisa mais linda quando eles chegam cheios de emoção para tirar o primeiro dente. E o que eu sempre falo, às vezes a gente não presta atenção na mãe e rola umas lágrimas no primeiro dentinho que cai. Mãe é bicho bobo, né? Não tem como. Mas, Fran, me ajuda aí, que horas são? Só para eu ter uma ideia aqui se dá para fazer mais pergunta. Que horas estão aí? São... No seu, né? Oxe. É 10h19. Porque no meu é 10h23, meu relógio está só um pouquinho adiantado. Mas então a gente ainda tem alguns minutinhos aí. Eu queria falar, eu queria ainda insistir nessa parte da questão psicológica, do bullying, se a criança, sei lá, vamos colocar o pior dos cenários aqui. Começa a sofrer, não quero... Como é que a gente faz? Como é que a gente aborda? Como é que é o trabalho de vocês aí, né, do dentista nessa situação? Quando começa essa recusa e usar o aparelho, por exemplo, se isso chegar a acontecer com alguém? Depende muito até às vezes de como começou, né? A gente já sente lá no início se a gente vai ter em algum momento necessidade de às vezes alterar o plano de tratamento, que não envolvia, por exemplo, extrações, e aí passa a envolver, que às vezes a gente fica pensando, esse aqui é o melhor, né? Esse óbvio, primeiro, a opção 1, né? É sempre o padrão ouro, é o que a gente precisava para atingir aquele objetivo. Mas durante o tratamento, a gente avalia ali uma necessidade de alteração de planejamento, aquilo vai entrar, né, no novo planejamento, vai ser conversado novamente. Antes disso, quando a gente percebe que a recusa é da criança ou do adolescente,
a gente consegue, às vezes, converter, né? Ou reverter. Quando isso está vindo dos pais, é muito, muito, muito mais difícil. Aí a gente, às vezes, tem que optar já por uma opção 2, que seria, assim... Já tem um contra, já tem, se a gente for colocar no papel, assim, numa balança, já, como não era uma opção 1, né, claro, ela já não tem tantas vantagens quanto a outra opção. Mas, às vezes, soluciona certos tipos de problema. Por exemplo, a criança precisa do A e B, que é esse que a gente estava conversando, do Bernardo. Precisa daquele... E aquilo não está funcionando, é melhor fazer uma outra coisa, um outro planejamento que vá funcionar, e a gente vai finalizar esse tratamento, do que a gente ficar usando e não resolvendo. Então, não é regra, né? A gente tem que avaliar cada caso aí. Tá. Mas, de novo, a postura dos pais determina muito mais do que a postura da criança. A gente consegue conversar com eles numa boa. Eu quero saber se tem mais algum ponto que eu não perguntei, que você acha importante falar, de dúvidas recorrentes no consultório, que aí, se der tempo, eu vou fazer uma outra pergunta que fizeram aqui, que não tem relação com o aparelho, mas que é uma dúvida recorrente das mães que eu sei. Aí você me fala se tem mais alguma coisa aí. Você perguntou uma hora lá se dói botar aparelho. E eu respondi que não dói. Colocar o aparelho realmente não dói. Salvo nos casos em que a gente tem que botar borrachinha, o espaçador. Mas os apertos que as pessoas falam assim, estou indo lá apertar o aparelho, que é, na verdade, a manutenção. Aquela dor é gerada por uma inflamação que faz o dente movimentar. Então, aquilo ali, a gente já conhece, sabe que vai acontecer. E dependendo do tipo, de como esses dentes estão, a posição que eles estão no início, ele vai sentir mais ou menos. Em alguns casos é necessário até entrar com algum tipo de remédio, né? Que é para dar um certo conforto para a criança. Então, não é indicado, né? Mas em alguns casos pode acontecer. Então, sim, dói, não é frescura de criança, que fala que foi lá, mas eles ainda sentem menos do que um adulto. Se a gente eles suportam melhor certos incômodos do que a gente, né? Que a gente velha, tipo isso. E a outra coisa são sobre os cuidados que você tem que ter durante o tratamento ortodôntico. Porque, além da higiene, que a gente estava comentando, que é um calo aí realmente, né? Mas que é totalmente factível, dá para fazer a higiene muito bem feita, inclusive, às vezes encurtando os intervalos, né, e etc. Mas os outros cuidados são em relação à alimentação, em relação a alguns esportes que a criança possa vir a praticar, né? Então tem que ter alguns cuidados, porque toda vez que a gente ouve muito e vê muito, eu não estava comendo nada e pá, quebrou um bracket, né? Tudo isso que acontece durante o tratamento, quebra de aparelho, seja do aparelho externo ou do aparelho coladinho, tudo isso atrasa o tratamento. Né? Então, é uma coisa, a assiduidade do paciente em relação à quantidade de vezes que vai ao consultório. E o quanto ele cuida do aparelho dele, às vezes determina também como vai ser a finalização daquele caso. Tá, mas aí, que cuidados seriam esses? O que não é legal comer, então? E qual o tipo de esporte que pode dar ruim aí? Por exemplo, tá falhando. Ai, gente, tá falhando. Tá falhando? Ai, gente, a internet já mudei. Eu botei no Wi-Fi, botei no 3G, tava ótimo. Ó, a alimentação, a gente, por exemplo, balas, pirulitos, chicletes, essas coisas a gente já não recomenda independente, né? Mas qualquer coisa do tipo duro que a gente vai comer e vai fazer com que aquela peça colada no dente sofra uma força, né, para quebrar aquilo ali, qualquer coisa dura, né? Agora, o duro não é aquilo que a gente tem preguiça de mastigar. Por exemplo, carne não é dura. Mas se tiver um ossinho, aí, ossinho de galinha, ficar roendo ossinho de galinha, ficar comendo certos tipos de coisa, acontece. Então... Se quebra até queixo, gente, quanto mais aparelho, né? Então. E aí, então, esses tipos de coisa. Mas tem gente que se aventura. E o nosso maior problema, eu acho que
que é pipoca. Porque é uma coisa que criança come demais, né? Você vai ver que no início ele vai ter receio de comer certas coisas, né? Ele vai chegar 2 anos depois de tratamento, você vai assim, ele come de tudo e não quebra o aparelho. Porque a gente aprende a comer. Sim. Mas como existe o risco, a gente orienta não comer pipoca, por exemplo, no início, essas coisas assim. Principalmente, no início não, a gente fala não comer pipoca, porque aquele milho que ficou para trás é o cão, né? Para dente, para tudo. Mas é isso aí. Em relação ao esporte, é mais em questão dele se machucar. Então, dependendo do esporte que ele pratica, a gente tem algumas coisinhas que coloca cera, né? Alguns protetores bucais para que ele não fique se cortando, né? Tem gente que tem aftas recorrentes e aí com o aparelho tem mais, né? Por causa do atrito. Não é regra, a grande maioria não sofre, né? Mas existem esses casos sim. A Bruna está falando aqui que quebrou o aparelho comendo peixe frito. Dependendo da forma que pegou, né? Às vezes você come uma coisa dura e não quebra. Às vezes você pega uma coisa de mau jeito e quebra. É verdade. E tem gente que ficou brava. Eu imagino a braveza da pessoa. Mas olha só, esse negócio da cera, eu lembro que assim, que eu usava o fio, né? Porque tinha o anel lá atrás. Gente, como isso soltava, pelo amor de Deus, e solta, enfia na gengiva, então aquelas cerinhas, né? Nossa, aquilo salvava, cara, salvava. Toda forma de higienizar a gente fala no início e a gente entrega um pacotinho daquele de cera na intenção de não usar, né? A gente nunca quer usar aquilo, mas acontece. Eu lembrei de uma coisa aqui. Antes que acabe. Você, assim, usar com os pacientes adolescentes, pré-adolescentes, sei lá, né? Que idade que as coisas começam a acontecer hoje em dia? Sei lá, não, eu sei, mas eu vou fingir que não sei. Então, como é que é essa coisa assim, de beijar na boca, vai engaixar, porque eu lembro. Ai, gente, tô rindo. Me sentindo muito bem. Eu lembro assim, meu primeiro beijo na boca, eu não tinha aparelho. Eu estava de aparelho. E o menino tinha aparelho. E eu ficava assim, apavorada. Eu falei, gente, já tava, né, tudo esquema. Não vai dar certo. Eu falei, se enganchar, eu faço o quê? Eu vou enganchada, chego lá, né, pra minha mãe e meu pai. Ei, tá enganchado. Eles te perguntam, fala sobre isso. Pronto. Olha, eu acho, até que eu deixo os adolescentes bem à vontade, assim, né? Mas como eles entram muito junto, né? Às vezes com os pais e tal, eles devem segurar uma onda ali na hora de contar. Mas tem uns que perguntam na cara mesmo, tipo assim, lá na recepção mesmo ele fala, esse negócio não vai dar problema não na hora de dar uns beijinhos, alguma coisa assim. Mas recentemente alguém me perguntou que o namorado estava usando e ela estava usando também, e aí falou assim, mas esse negócio vai dar certo? Não é melhor esperar eu terminar o tratamento? Não, olha, se fizer direitinho, não vai ter problema nenhum, não. Eu não recomendo no primeiro dia, né? Sair beijando na boca, não. Mas depois você vai aprender a fazer isso e vai dar tudo certo. Mas é uma dúvida, Não, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, mas enfim. E aí, só pra gente terminar, deixa eu fazer a perguntinha que a seguidora fez aqui, que não tem a ver. Mas eu sei que isso foi uma dúvida minha, eu sei que é muito recorrente, que é a questão do bruxismo. Né? A gente sabe que tem o bruxismo fisiológico, quando que acontece, como é que trata, né? Vamos ver se dá tempo de falar um pouquinho. E tem uma outra coisa, deixa eu ver aqui. Oi, doutora, por favor, me dê uma dica, o que fazer. Ah, meu Deus, como seu bebê de 2 anos não gosta de escovar os dentes, às vezes preciso dar um mata-leão nela, misericórdia. Fala que só pode aperto de mão. Isso, gente, eu acho, só aperto de mão tá ótimo. Mas tenta falar agora, deixa eu ver aqui, ó, agora a gente tem 1 minuto para terminar. Ai, meu Deus, o bruxismo e ainda dica. Élida, me manda um direct depois que eu te respondo, tá bom? Ou então eu faço um stories e respondo. Deixa eu falar do bruxismo, é uma coisa assim que dá pano pra manga, pra gente falar em outra live, inclusive. O bruxismo, ele
a gente não tem, o tratamento do bruxismo não é dentário, a causa do bruxismo não é dentária. É como se fosse uma consequência. Igual tem criança que come unha quando está ansiosa, né? Por exemplo, né? A ansiedade é um dos fatores do bruxismo. Então a gente... Não deu? Olha só, a Fran vai gravar um stories falando sobre bruxismo, vai me marcar, e eu vou repostar aqui, porque é um assunto importante, vai resumir, mas depois a gente marca uma live para falar sobre isso. Ó, 10 segundos. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Obrigada, Fran. Foi ótimo, beijo. Eu também. Pena que ficou nesse negócio de cai, não cai, cai, não cai.